Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como eu já disse nas outras atividades, nesse mês de agosto nós estamos falando sobre o folclore brasileiro, que são todos os costumes, as práticas, as brincadeiras, as danças, né? Tudo aquilo que faz parte da nossa cultura, da cultura do nosso povo. Hoje eu vou falar um pouco sobre brincadeiras do folclore. Antigamente, antes de vocês nascerem, quando não existia internet, ou mesmo quando não existia computador, televisão, as crianças elas tinham outras formas de se divertirem, né? Hoje a gente tem aí o celular, o videogame, a gente tem aí várias formas de se divertir, de brincar, não é? Mas antigamente, quando não existiam isso, as crianças costumavam fazer brinquedos com madeira, com pedaços de pano, com corda, brincavam muito na rua, eram outros tipos de brincadeira, eram outras formas de se divertir. Hoje eu vou falar de uma brincadeira muito tradicional, que geralmente os mais velhos conhecem muito bem, então se vocês perguntarem para os pais, para os avós de vocês, vocês vão saber, eles vão falar para vocês dessa brincadeira, que é o peão. O peão consiste em um brinquedo de madeira, geralmente, em que você usa uma corda para girá-lo. Então você amarra o peão na corda e depois você solta a corda e aí o peão fica girando, girando, girando. Algumas crianças faziam competição entre os peões para ver qual girava mais tempo ou qual batia um no outro para ver qual parava de girar primeiro. Era super divertido brincar de peão e é uma brincadeira muito tradicional difundida pelo Brasil inteiro. Provavelmente alguns de vocês também já brincaram de peão ou brincaram com a versão mais modernizada do peão, que é a Beyblade, não é? Que também não deixa de ser um tipo de peão. Aqui no Janela Aberta a gente também já brincou de peão algumas vezes, com peão de reciclagem feito com a tampa do detergente. Então a gente utilizava a tampa do detergente, colocava um lápis em cima da tampa, amarrava uma linha embaixo e rodava e o peão ficava girando também. É super legal e super divertido de fazer. Bom, qual que era a ideia de quando nós enviamos para vocês no nosso kit esse círculo de papelão? Era nós fazermos um peão com material reciclável. Então, como nós vamos fazer esse peão? Nós vamos precisar, então, primeiro dessa rodela de papelão. Vamos precisar também do palito de churrasco que nós enviamos para vocês. Vamos precisar de um lápis. Vamos precisar de uma régua e de uma tesoura ou algum objeto pontudo que possa furar. Se vocês não tiverem uma tesoura, alguma coisa que fure, peçam a ajuda de um adulto para mexer com uma faca, com estilete ou com algum material mais perigoso, certo? Peçam ajuda, isso é muito importante. Bom, nós vamos então pegar essa rodela e a régua e vamos medir com a régua até mais ou menos o centro do círculo. Então, aqui eu estou utilizando o menorzinho, né? Tem dois tamanhos de papelão, um menor e um maior. Eu vou pegar aqui o papelão e vou medir. O menor ele tem 18 centímetros. Então, com a régua, 18, a metade de 18 seria 9, eu vou marcar aqui no 9. Marquei aqui, faço do outro lado para garantir, marco também no 9. E aí eu vou furar com o meu objeto pontudo. Furei aqui no meio, certo? E vou, depois disso, passar o palito. Passei o palito de churrasco. E aí eu tenho basicamente a estrutura do meu peão. Se o peão de vocês ficar um pouco solto, por exemplo, se ele não for rodar ou se ele ficar assim meio bambo, eu sugiro que vocês passem ou um pedaço de fita crepe embaixo e em cima,
ou uma gota de cola embaixo e em cima, e ele vai ficar firminho. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Decorem o papelão, porque vai ficar super divertido quando vocês forem girar o peão. Se vocês pintarem ele de uma forma toda colorida, ou mesmo se vocês forem fazendo uma linha aqui no meio, conforme ele for girando, ele vai formar um desenho super bacana. E aí a gente tem um peão para brincar e se divertir, como as gerações mais velhas faziam na nossa cultura popular brasileira, certo? E aí eu pergunto para os familiares de vocês, quais são as brincadeiras que vocês faziam quando vocês eram criança? O que vocês mais gostavam de brincar? Vocês brincavam na rua? Vocês brincavam com a família de vocês? O que vocês faziam para se divertir? Antigamente, quando não tinha internet, quando não tinha televisão, quando não tinha computador, conta pra gente, grava um vídeo, manda um vídeo pra gente contando, que depois nós vamos compartilhar e estimular para as crianças mais novas, para que elas possam aprender os hábitos e as brincadeiras da nossa cultura popular, que hoje em dia, nessa época de videogame e internet, nós não brincamos mais tanto, não é? Então contem pra gente, gravem um vídeo, mandem pra gente que nós estaremos esperando. Espero então que tenham se divertido, que tenham gostado do nosso peão e até a próxima história, pessoal. Tchau, tchau!